Olá, amigos. Estamos começando mais uma edição do nosso Hora H. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pela companhia. Nós estaremos juntos durante esta hora, jornalismo com credibilidade, informações do dia para você. E começamos o nosso flash destacando que próximo à Unimar, próximo ao Hospital Universitário da Unimar, diria até mais próximo do Hospital Universitário, buracos é o que não faltam nas ruas, lamentavelmente. Mora muita gente ali, não apenas estudantes, muita gente reside lá. Um desses buracos já foi exibido aqui, mas é como se ele não tivesse ainda aparecido na televisão. Ninguém tomou providência. O buraco está lá escancarado com aquela bocona arreganhada para o céu. O poder público faz de conta que não é com ele. Nós estamos de novo apresentando o buraco, porque ele tem mais de 1 metro de profundidade. Olha só o que ele já engoliu aí, ó. E ele virou um depósito de sofá. Aquilo que está queimado ali, aquela armação queimada, é de um sofá. Tacaram fogo, ficou um tempão o sofá lá dentro, tomando chuva, tomando sol, aí meteram fogo nele. Aí colocaram uma porta por cima, tá lá a porta, mas lá dentro você olha o que tem de coisa enfiada dentro desse buraco, não tem tamanho. E veja que ele já está remendado do lado, sinal de que ali já houve ou um vazamento de água, ou já abriu um buraco anteriormente, deve ter alguma infiltração, alguma coisa por baixo que está solapando todo o asfalto, mas ninguém toma nenhuma providência. Olha aí o que cabe dentro desse buraco. Impressionante, até armarinho de cozinha outro dia tinha enfiado aí dentro, mas como é metal, algum coletor aí de material reciclável acabou passando por lá e acabou levando embora. Mas veja só que situação, olha o tamanho do buraco, gente, olha o tamanho do buraco. Mais uma vez nós estamos exibindo, mais uma vez estamos solicitando, não é difícil achar, é super fácil, fica para baixo ali da Unimar, próximo do Hospital Universitário. E outra, não precisa nem ficar procurando esse buraco. O correto seria a Codemar, a Prefeitura, enfim, os responsáveis por isso, darem uma passeadinha por ali e começarem a resolver os muitos problemas existentes nas ruas naquela região da cidade. Está na hora da gente começar a trocar brincadeira por coisa séria e fazer de fato o que tem que ser feito aqui na cidade. Esse buracão desse tamanho não pode continuar. Ali passam pessoas com moto, pessoas com automóveis, são caminhões que vão entregar mercadorias e outras coisas mais. De repente alguém desavisado, se alguém tirar de dentro do buraco tudo isso que está lá entupindo aquela bocona, com certeza nós vamos ter ou teremos ou poderemos ter um acidente sério de grandes proporções. Então, por favor, mais uma vez o apelo ao poder público, à prefeitura, e aquele negócio de alguém viu, alguém assistiu o nosso programa e não avisou o prefeito, não avisou quem responsável por este setor, está negligenciando, está sendo cúmplice de uma situação absurda. Um negócio, não vou nem avisar, porque se eu aviso, o pessoal resolve, vai dar moral para o programa que o Ailton apresenta, vai dar moral para o Hora H. Aqui não é questão de dar moral para fulano, para Beltrano, para este, para aquele programa de televisão ou de rádio ou jornal, seja lá o que for. Aqui o negócio é resolver os problemas da cidade e evitar que a população continue sempre sendo a parte perdedora. Ontem não deu quórum na Câmara dos Deputados em Brasília para a votação da medida provisória 595, que trata da modernização dos portos brasileiros. Você já deve ter visto na televisão o mar, lá no Porto de Santos principalmente, que é o maior porto do país, o mar entupido de navios esperando para atracar, para poder serem carregados, alguns esperando para descarregar também os containers que eles estão trazendo, os caminhões formando filas e mais filas, às vezes até 10, 15, 20 dias, um mês, os caminhoneiros ficam parados esperando para entrar no porto, para poder descarregar para essa mercadoria, para os containers e dos containers irem para os navios levarem embora. A China devolvendo mercadoria, ou seja, não quero mais, cancelando o contrato de compra milionária de soja produzida aqui no país, porque a entrega não foi feita no prazo determinado no contrato. Moral da história, nós estamos atrasadíssimos em termos de portos. Nossos portos estão pela hora da morte. É uma vergonha o que acontece no Brasil, que está muito atrás dos países mais competitivos nesse setor. Lamentavelmente, ontem não deu quórum, dá a impressão até que os deputados não estão preocupados com a modernização dessa infraestrutura no país,
da modernização portuária dos nossos terminais de exportação, importação, enfim. 5 deputados faltaram para dar o quórum necessário, o número necessário, segundo previsto no regimento da Câmara dos Deputados, para a medida provisória ser colocada em votação. Ela pode caducar, essa medida provisória de modernização. Ela regulamenta o setor e moderniza, ela inclusive cria a possibilidade de privatização de portos, de empresas passarem a construir portos para operarem aqui no país, enfim, uma série de questões para a gente andar um pouco adiante, acelerar o passo, não ficar amarrado como estamos hoje nessa questão portuária no país. Faltaram 5 deputados, a impressão é que tem parlamentar no Brasil que joga contra o país, fica amarrado, agarrado a uma pedra, não vai adiante, não moderniza. 5 deputados faltaram para a medida provisória ser colocada em votação. A pressão dos contrários que têm interesses em manter o sistema portuário brasileiro na draga em que se encontra, os contrários estão fazendo uma pressão violenta. Vejam os senhores que eles apresentaram 100 emendas a essa medida provisória da presidente Dilma para dificultar, notoriamente para dificultar a tramitação da medida provisória, a tramitação dessa matéria, que tem até amanhã para ser votada. Ela tem que passar pela Câmara dos Deputados e depois passar pelo Senado, ser referendada no Senado, sob pena de caducar, de não entrar, não existia a possibilidade de entrar em vigor. Então, é sério o problema. Uma das emendas, ela engessa a contratação de mão de obra nos portos, determina um número X obrigatório de contratação de estivadores, um número X obrigatório de contratação do que eles chamam de capatazes, que são aqueles que movimentam as cargas ainda em terra antes de serem colocadas nos navios, fixam os salários para eles, enfim, cria uma situação que encarece o sistema portuário em mais 700 milhões de reais por ano. Hoje você tem que fazer tudo para desburocratizar, você tem que fazer tudo para modernizar, para regulamentar de uma maneira que possa levar à competitividade com outros países, e o que os deputados estão fazendo é puxar para baixo, não deixar de maneira nenhuma que a gente tenha esse avanço. É uma pena. Defensor dessa medida provisória, da modernização portuária nacional, o presidente da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff, abordou esse assunto numa entrevista concedida à reportagem aqui do Hora H, quando ele esteve na região semana passada. Preste atenção no que ele fala a respeito do assunto. É uma das maiores autoridades do país no que diz respeito à indústria, às importações, à movimentação econômica nacional. Veja. Os portos brasileiros custam 3 vezes mais caro do que os portos dos países mais competitivos. O Brasil precisa resolver os seus problemas e há pouco tempo se reduziu o preço da energia, se reduziu o preço dos impostos, reduziu os impostos dos produtos da cesta básica. Agora é o momento de modernização dos portos. Essa medida provisória, resumidamente, ela aumenta a concorrência, com mais concorrência aumenta a eficiência e reduz o custo. Isso beneficia a todos os brasileiros. Ontem haveria uma sessão especial na Câmara dos Deputados, exatamente para votar a medida provisória, não deu quórum. O governo corre contra o relógio para criar uma nova redação para tentar compor com os contrários e dessa forma fazer passar a medida provisória ainda hoje. Todo o clima de expectativa nesse sentido. Diário Oficial do Município, edição desta terça-feira, dia 14 de maio. Primeiro, transfere para o dia 29 de maio, uma quarta-feira, 9 horas da manhã, a audiência pública antes convocada para o dia 28, o dia imediatamente anterior. Então vai ser no dia 29, 9 horas da manhã, a audiência pública para a apresentação das atividades da Secretaria da Saúde e os recursos aplicados nesta área da saúde no município no primeiro quadrimestre deste ano. Vai estar presente o secretário Márcio Travalini, secretário da Saúde. Também tem a convocação hoje no Diário Oficial de outra audiência pública, esta para o dia 28 de maio, terça-feira, 9 horas da manhã, no plenário da Câmara Municipal, ocasião em que o secretário da Fazenda, Sérgio Moretti, fará demonstração e avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre deste ano, com duração máxima essa audiência pública de 2 horas. Essas demonstrações, apresentações, prestações de contas a cada 4 meses acontecem por força da Lei de Responsabilidade Fiscal. Uma outra informação que eu quero apresentar para os senhores aqui é com relação
a cooperativa dos cafeicultores do município de Marília, o Jornal Diário está trazendo esta matéria hoje. Arremate em leilão da Copemar é embargado pela Justiça Federal. O juiz da primeira vara da Justiça Federal, Alexandre Schormani, acatou o recurso da cooperativa dos cafeicultores da Copemar, que pedia o embargo do arremate de 7,5 milhões de reais do prédio da sede da entidade, que fica ali na rodovia do Contorno, né? Como o recurso tem efeito suspensivo, o leilão realizado no dia 23 de abril não foi concretizado. Ainda bem, dá um fôlego, um respiro para a Copemar. Os embargados, no caso a Fazenda Nacional e a empresa Avante Administração Limitada de Marília, teria arrematado a Copemar, têm o prazo de 5 dias, os dois, 5 dias úteis, para a apresentação de manifestações. De acordo com a decisão, a execução da dívida nesta fase poderia prejudicar a cooperativa. Então, um fôlego aí, o pessoal, os cooperados todos preocupados, porque ainda podia sobrar, mesmo com o arremate da área física da cooperativa, diante das dívidas que ela acumula, ainda sobraria lá um montante que poderia ser rateado entre os cooperados. O pessoal estava desesperado em ter que ratear o pagamento dessa conta. Se bem que a cooperativa tem outros patrimônios ainda, aqui na Avenida das Indústrias, por exemplo, um barracão que vale uma grana e que poderia, se não matar, amortizar e muito a dívida que restaria. De qualquer maneira, melhor assim, da forma como a gente acabou de divulgar. Este foi o Flash, iniciando mais esta edição do nosso Hora H. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Muito bem, hoje é terça-feira, dia 14 de maio, hoje é dia das vocações, é dia de São Matias Apóstolo também. Em 1897, nessa data, o físico e inventor italiano Guglielmo Marconi fazia a primeira transmissão de rádio da história, o inventor do rádio. Em 1952, a Esquadrilha da Fumaça fazia sua primeira exibição oficial. Em 2005, nessa data, estourava o escândalo do Mensalão, que abalou o governo Lula, mas não derrubou. Faltam 231 dias para o final do ano. Está começando aqui a edição de número 101 do Hora H, pelo canal 15 da NET, a TV comunitária de Marília. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. Veja agora os destaques principais desta edição do Hora H. Traído pela verdade, o vereador Samuel da Farmácia lamenta a falta d'água que persiste há 30 anos na cidade. Ele é governista e acabou com um pronunciamento que fez na Câmara criticando indiretamente o grupo político a que pertence. Transporte público. Promotores do Ministério Público do Trabalho de Bauru vão fazer audiência pública em Marília. Não vai ser em Bauru, vai ser em Marília, com a participação da Circular, do Sindicato dos Motoristas e Prefeitura. Vai ser amanhã. O encontro será no auditório da Biblioteca Municipal. Quem quiser pode participar. Aliás, deve participar. Servidores. Prefeito ignora a decisão de assembleia da categoria e distribui entrevista à imprensa, onde afirma que reposição salarial de 7,5% será feita em 3 vezes. Os servidores já disseram que não aceitam. Faz 3 dias que eles falaram isso. E o prefeito manda a assessoria distribuir uma informação e ignora completamente a decisão dos servidores. Caso Samuel da Farmácia. Parecer do Ministério Público é pela cassação do mandato do vereador. Ele é acusado de abuso do poder econômico e compra de votos. Com estas e outras notícias, entra no ar o Hora H.
vamos começar o programa com um assunto que eu já tive que chamar aqui umas 2, 3 vezes em edições anteriores e não houve tempo hábil para que a gente pudesse apresentar esse assunto. Mas é curioso, eu diria até que é mais pela curiosidade que a gente apresenta, por isso até que eu coloquei como título, Traído pela Verdade. Na verdade, isso não aconteceu na sessão da Câmara desta semana, foi na sessão da Câmara da semana passada. E eu diria assim, que às vezes um político até se esforça para ficar do lado da população, mas, traído pela verdade, ele acaba atacando os próprios companheiros do grupo político a que ele pertence. Como se diz popularmente, o tiro, às vezes, sai pela culatra. Foi o que aconteceu na semana passada com o vereador Samuel da Farmácia, ao discursar da tribuna da Câmara Municipal e apresentar um abaixo-assinado cobrando solução para a histórica falta d'água existente na cidade. Tudo estava indo bem, até o vereador Samuel enfatizar há quanto tempo esse problema da falta d'água persiste aqui em Marília. Eu quero convidá-lo para acompanhar como é que foi. Veja aí. Tem minhas mãos aqui, se a câmera puder pegar para mim, um baixo-assinato. O baixo-assinato aqui a pessoa fez em 15 minutos, só na rua da casa dela, a Silvana. O que me deixou triste nesse baixo-assinato aqui, presidente, foi que uma senhora não quis assinar, alegando que faz 30 anos que tem esse problema de água em Marília e que não será resolvido. Eu fiquei muito triste porque eu acho que o que o ser humano não pode perder é a esperança. E essa senhora já perdeu a esperança de ter água suficiente na sua casa. Fica um alerta à administração pública que a água precisa ser resolvida em Marília. Hora H. Para os menos atentos, parece que foi tudo certo, tudo bem, né? O Samuel não citou, mas a assessoria de gabinete dele, eu quero agradecer aqui ao Altair, que foi prestativo, acabou informando que o abaixo-assinado é de moradores do bairro Nova Almeida, que fica incrustado entre o Santo Antonieta e o Primavera, no extremo norte da cidade. Ali falta água realmente, é histórica a falta d'água lá. Mas pouco importa também que o abaixo-assinado seja do Nova Almeida, pouco importa, porque falta água lá na Zona Norte, mas falta em todos os outros lugares de Marília, na cidade inteira. Quando Samuel lamenta a perda da esperança da população na solução desse antigo histórico problema existente há 30 anos, ele acerta em cheio o grupo político ao qual ele faz parte, ao qual ele pertence. Coloca no ar aí pra gente, na tela da televisão, a galeria dos prefeitos de Marília nos últimos 30 anos. O que está em vermelho são prefeitos do grupo político ao qual o Samuel pertence, ao qual ele faz parte. Primeiro, vamos remontar, 2013, 30 anos atrás, caímos exatamente em 1983, quando Abelardo Camarinha tomava posse pela primeira vez, primeiro mandato de prefeito. Cumpriu o primeiro mandato, de 83 a 88, elegeu Domingos Alcalde, só no final do governo aqui brigaram, como é de praxe, né? Eleger o substituto e brigar com ele depois para poder voltar novamente como salvador da pátria. Isso todo prefeito que faz o sucessor procura esse modus operandi, que é quebrar o pau, dizer que, tá vendo, fiz o possível, eu sou eu, meu pai que me fez assim, quem quiser que me faça canta aquela musiquinha dos velhos carnavais, moral da história, na tentativa de desqualificar aquele que ele próprio indicou, que ele próprio fez sentar na cadeira para poder voltar depois. Então, o primeiro prefeito nos últimos 30 anos, o Camarinha, depois Domingos Alcalde, eleito por ele, aí veio o Salomão Alcar. Quando os dois brigaram, o Domingos e o Camarinha brigaram, o Domingos fazia uma péssima gestão e acabou, na verdade, alavancando as propostas do Salomão, de mudança, aquela coisa toda. Aí o Salomão foi um desastre, pior ainda do que o Domingos Alcalde, aí voltou o Abelardo Camarinha, né? Para cumprir, então, o terceiro mandato deste grupo político, de 87 a 2000. Depois ele se reelegeu, já tinha a reeleição, de 2001 a 2004 ele ficou na prefeitura e ele criou e elegeu Mário Bugarelli, que ele depois brigou no final do primeiro mandato com aquele objetivo de fazer alguém dele, da família dele, prefeito novamente. Tentou o Vinícius perdeu para o Mário Bugarelli, os senhores se lembram disso, e foi um desastre o governo do Mário Bugarelli. Aí veio o Tiziano, que na verdade complementou o último ano do governo do Bugarelli, porque o Bugarelli renunciou, e novamente agora o Vinícius. Então, se pegar os últimos 30 anos, que o Samuel da Farmácia foi na tribuna e falou que a população perdeu a esperança, não pode perder a esperança, onde já se viu a falta d'água de 30 anos histórica. Samuel,
se a falta d'água existe há 30 anos, desses 30 anos, o seu grupo político ocupou a prefeitura por 22 anos. Só durante 8 anos é que o seu grupo político não esteve lá. Então, você devia falar assim, nós, do meu grupo político, o grupo político ao qual eu pertenço, aquele que eu escolhi para me candidatar e eleger vereador, é o responsável pela falta d'água aqui na cidade. Beleza? Então, que fique bem claro, o grupo político a que pertence o vereador, que reclamou da falta d'água histórica de 30 anos, é o responsável. Esse grupo político está há 22 anos, os últimos 30, é o responsável, então, por essa histórica falta d'água. O abaixo-assinado mostrado na tribuna da Câmara, 60 famílias do Nova Almeida, Zona Norte, diz que ali nas proximidades da Macul a questão já foi equacionada em grande parte, porque o Samuel teria pedido e conseguido uma interligação do poço P4 lá da Glasmar, melhorando bastante, sensivelmente, 60%, 70% o abastecimento naquela região ali próxima da Macul, bem junto ao contorno, e está tentando agora uma outra interligação na Antônio Expressão para resolver de vez aquela parte mais alta da cidade. Então, parabenizo o trabalho do vereador, preocupado com a falta d'água, mas não se esqueça, o senhor faz parte do grupo político responsável diretamente por essa histórica falta d'água. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos daqui um bocadinho só, mas antes até do intervalo, destacar o Jornal da Manhã, nosso grande parceiro, o melhor veículo de comunicação impressa da cidade, circulação diária, você liga e assina 3311-5400. A audiência deve resolver o futuro de funcionários da Circular, é o destaque. A única novidade é que a audiência pública que seria feita em Bauru, no Ministério Público do Trabalho, não vai ser lá, foi transferida, será realizada aqui na Biblioteca Municipal de Marília. A gente traz a informação, os detalhes para você daqui a pouquinho. Jornal da Manhã, melhor veículo de comunicação impressa da cidade, 3311-5400. Ligue, assine e receba diariamente o Jornal da Manhã para ficar bem informado todos os dias aí na sua casa, no seu trabalho, no seu escritório, na sua empresa. A gente volta num instante só, trazendo muito mais notícia ao vivo para você. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Galha, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim.
Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. De volta para mais um bloco de notícias do nosso Hora H, para você sintonizado aqui no canal 15 da TV Comunitária. Vamos falar de transporte público, expectativa tremenda na cidade. O que é que vai acontecer às 23h59 da próxima sexta-feira? 23 horas e 59 minutos, 11h59 da noite, 1 minuto para 0 hora do dia 18. O que é que vai acontecer? A circular de fato vai interromper suas atividades? As duas novas empresas, a Grande Marília e a cidade Sorriso de Marília, elas vão assumir o transporte coletivo naquele minuto seguinte, como está publicado nas notificações no Diário Oficial do município de Marília um mês atrás? Isso de fato acontecerá? Haverá alguma decisão judicial mudando essa situação, aquilo que está no Diário Oficial ou não? Está uma salada mista. Ontem, lá no terminal urbano de passageiros, ali perto do Camelódromo, teve uma confusão tremenda no final da tarde, boca da noite, quando deu 6 horas da tarde, as lojas fecharam, o pessoal do comércio foi para o terminal para voltar para casa depois do trabalho. A informação é que faltaram funcionários da circular, porque tem muita gente que já está vinculada às novas empresas, né? Deixando a circular, vinculando-se às novas empresas, para naquele afã, naquele desespero de não perder o serviço. Meu Deus do céu, mas eu fico vinculado aqui, como é que eu faço lá? Essa situação, essa instabilidade está realmente provocando situações inusitadas. Diz que faltaram funcionários, aí tinha mais gente para ser transportada do que ônibus para circular. Diz que foi um Deus nos acuda. Eu tive essa informação hoje dentro do Sindicato dos Motoristas. Pessoal muito preocupado com o que possa acontecer. E um entra e sai de funcionários atuais da circular enorme, pessoal desesperado, que são pais de família, querendo saber como é que fica a vida deles no final dessa semana, se eles permanecem vinculados a essa empresa, se eles podem ficar até a sexta-feira, se não vão ter prejuízo nenhum no novo emprego, se é que de fato serão contratados lá. Alguns sendo chamados, não sabe se eles devem deixar o emprego atual. Uma salada mista, feijoada completa. Bom, mas vamos à vaca fria. Representação protocolada no Ministério Público do Trabalho de Bauru pelo Sindicato dos Motoristas de Marília provocou uma audiência pública que será realizada amanhã de manhã. A novidade, eu digo agora, não vai ser em Bauru como se imaginava inicialmente, vai ser no auditório da Biblioteca Municipal de Marília, aqui no centro. Vai ser com entrada ali pela Avenida Rio Branco e não pela Avenida Sampaio Vidal. Prédio da biblioteca, onde fica o Museu Arqueológico, ali quase em frente à Prefeitura, em frente à Igreja da Glória, ok? Vai ser lá. Olha a preocupação dos promotores do Ministério Público do Trabalho lá de Bauru. Situação inusitada, quase 600 funcionários. A situação tem que se equacionar até o final dessa semana, que é a data em que a circular, segundo a Prefeitura, deve parar de trabalhar, as novas empresas devem começar, e aí os promotores falaram, o quê? Não vamos fazer audiência aqui em Bauru não, vamos lá. Muito provavelmente eles vêm para diligenciar aqui na cidade. Está marcada a audiência para começar às 10h30 da manhã de amanhã, será aberta a todos os interessados, principalmente os trabalhadores da empresa circular de Marília. O objetivo do Sindicato dos Motoristas é conseguir assinar um TAC, é um termo de ajustamento de conduta com a circular e com a Prefeitura,
mediado, obviamente, pelos promotores do Ministério Público do Trabalho, garantindo os direitos trabalhistas dos atuais funcionários da circular e o futuro emprego, vamos colocar isso aí entre aspas, o futuro emprego nas novas empresas que deverão assumir o transporte público de Marília a partir das 0 horas do sábado, dia 18. A advogada do Sindicato dos Motoristas, doutora Adriana Ferrari, recebeu a reportagem do Hora H, disse que esta insegurança gerada pela transição no transporte público gerou nos trabalhadores um desespero tão grande, uma preocupação tão grande, que motivou a audiência pública de amanhã com os promotores do MP do Trabalho lá de Bauru. Veja. O Ministério Público vai fazer uma diligência em Marília, então não será mais em Bauru, será em Marília, e melhor para nós. E onde vai ser aqui em Marília? Eles agendaram como endereço a Biblioteca Municipal com entrada pela Avenida Rio Branco. E por que transferir de Bauru para cá? Isso é procedimento do Ministério Público, não sei lhe informar, mas eu tenho a impressão que é para sentir a situação na cidade, da situação dos trabalhadores. Quem deve participar dessa audiência e o que deve acontecer? O Ministério Público, o sindicato, a empresa circular e provavelmente a prefeitura, mas esse dado não posso confirmar. Agora, a senhora acredita, a senhora falou em diligências, que eles estejam trabalhando, pesquisando, se informando sobre o que está acontecendo ou simplesmente vão ouvir as partes? Eles vão vir para ouvir as partes, mas acredito que é possível fazer diligência também. O que é que o sindicato está pretendendo com essa audiência? Que desembrulhe essa situação para bem do trabalhador que está sendo penalizado, é um medo muito grande, são muitos anos de trabalho e com a falta do aviso prévio ou a insegurança, eles estão passando muito medo na carreira, né? Não se sabe se pede a conta, não se sabe se a empresa vai fazer as rescisões agora e nem é uma situação de falar vai pagar ou não vai pagar. A situação terei emprego mês que vem ou não terei emprego mês que vem. Cabe, neste caso, um TAC, um termo de ajustamento de conduta entre as partes? No meu entendimento, sim. Hora H. Tá vendo só que situação? A doutora Adriana explica ainda o que pretende com esse termo de ajustamento de conduta que deverá surgir a partir dessas diligências que se imagina serão feitas pelos promotores da Justiça do Trabalho e da audiência pública de amanhã na Biblioteca Municipal aqui em Marília. Que a circular faça as rescisões no prazo, se for assim, se ela aceitar, e uma multa caso isso não ocorra. Agora, eu tenho visto aqui no sindicato muitos trabalhadores ligados à empresa circular procurando por vocês, pelo departamento jurídico. O que é que está acontecendo? Qual é a preocupação deles? Como na lei de licitação tem o direito de preferência para aqueles trabalhadores que estão no transporte urbano de Marília, o que acontece? Eles foram fazer seleção em outras empresas e as empresas estão chamando. E pela carga horária que eles trabalham na empresa circular, no urbano de Marília, fica inviável ter outro emprego e eles não conseguem cumprir 2 jornadas. Portanto, que muitos deles estão tomando a iniciativa de entrar com pedido de rescisão contra o empregador atual deles. Como é que isso funciona? Eles oferecem o último dia do contrato de trabalho e esse último dia é aquele que a prefeitura também disse que seria o último dia que a empresa iria rodar em Marília. No caso, essa sexta-feira agora. Com certeza, o último, como é a linguagem deles, o último horário do último pega do dia 17. E a partir daí eles trabalhariam nas outras empresas que fizeram seleção. Agora, por que precisa ir para a justiça para acontecer isso? O que é que a justiça tem que decidir nesse caso? O termo final do contrato de trabalho deles, que é o dia e hora, e se essa ação é procedente ou não. Procedente é como se a empresa tivesse mandado embora e essas são as verbas. Improcedente é o risco de como se a empresa como se ele tivesse pedido a conta, pedido para sair. Agora, só para a gente encerrar, o sindicato continua orientando os trabalhadores a não pedirem demissão? Não, isso tem que acontecer apenas por vontade própria e não por pressão. Hora H. É uma situação difícil e por isso que o sindicato está fazendo o que pode, tentando garantir os direitos desses trabalhadores, embora a própria empresa circular já disse, olha, isso publicamente, fez isto publicar nos principais jornais aqui da cidade, divulgou nota para toda a imprensa, é do conhecimento público, de que eles devem cumprir a jornada de trabalho normalmente até segunda ordem,
para terem garantidos os direitos trabalhistas todos, os salários, o próprio emprego, que ninguém sairá prejudicado. Quer dizer, há um compromisso público por parte da empresa circular em relação a isto, não é? Agora, essas ações que os trabalhadores estão procurando o sindicato para ingressar são ações de rescisão indireta. O empregado, ele quer garantir os direitos trabalhistas dele, ele quer não ser prejudicado ao sair de uma empresa para ir para outra, porque ele não foi demitido, ele não tem o aviso prévio, ele não tem nada. E vem vindo, as novas empresas estão chegando, tudo sendo preparado a toque de caixa para a entrada delas, uma instabilidade, uma insegurança, uma desinformação. Isso que é a grande judiação nesse negócio, a desinformação. O poder público tem por obrigação zelar por isso e não está zelando por isso. Essa é a minha crítica, o meu puxão de orelhas ao poder público, que é o poder concedente. É ele o responsável, é ele quem concede ou não a esta ou aquela empresa, mediante essas licitações, obviamente, a operação no sistema de transporte público de passageiros aqui na cidade. Oh, meu Deus do céu, ô poder público, ô prefeitura, não deixe a população assim perdida, feita isopor no mar. Né? Você já viu um pedaço de isopor no mar, lá em alto mar? Ele vai ao sabor do vento, né? Então não pode ficar assim. É preciso orientar, informar, fazer com que a população tenha segurança, os funcionários da empresa igualmente seguros. Vai acontecer isso e ponto final. Agora, ninguém bate no peito e assume. Quem falou um pouco a respeito disso foi a vereadora governista. Eu digo governista não é por crítica, não, porque tem aqueles que se classificam de oposição, tem aqueles que se classificam muristas, né? Estão sempre em cima do muro, nem lá nem cá, muito pelo contrário, não é? E parece no fio, balança, vai para cá, vai para lá, mas não desce nem que a vaca tussa. E tem aqueles que são os governistas, que são os vereadores que dão sustentação política à administração municipal. A vereadora Sônia Tonin, ela encarna esta função de vereadora governista. Ela é uma espécie de porta-voz, pelo que a gente percebe, da administração do prefeito Vinícius Camarinha na Câmara Municipal. Ontem, na tribuna da Câmara, ela comentou sobre essa transição nas empresas de ônibus, se despediu da empresa circular, deu boas-vindas às novas empresas. Então, subentende-se que lá pelos lados da Prefeitura, Administração Pública, subentende-se que está tudo equacionado, que vai acontecer isso e ponto final. O que é que a gente diz a circular, segundo a administração, vereadora Sônia Tonin? A empresa circular, fica o legado, fica o trabalho prestado, fica as dificuldades vencidas, fica todo o serviço prestado durante esse tempo. E um agradecimento sim, por que não? Ela não vai deixar de fazer parte da história de Marília, mas agora é tempo de outras empresas e a gente torce para que tudo isso possa acontecer de maneira de bom senso, cordata, e que essa transição seja boa, principalmente para a população que usa o transporte coletivo e que tem sofrido com um transporte coletivo que infelizmente não é de boa qualidade atualmente. Hora H. É isso aí, o que temos para o momento. Acredito que 150 trabalhadores da Circular, aproximadamente, já tenham procurado o sindicato para ingressar com essas ações de rescisão indiretas na Justiça. A Justiça vai julgar essa questão. O sindicato deve estar protocolando essas ações mais tardar até a próxima sexta-feira, até porque, segundo as notificações publicadas pela Prefeitura no Diário Oficial do Município, às 23 horas e 59 minutos da sexta-feira, a Circular tem que parar os seus trabalhos, tem que recolher os seus ônibus e encerrar as suas atividades. No minuto seguinte, as novas empresas já devem se posicionar para não termos problema nenhum no transporte coletivo aqui na cidade, o que eu acho muito difícil, não delas entrarem, muito difícil de não termos problema. O sindicato imagina, eu perguntei, entra com ação individual, uma para cada um desses 150 trabalhadores que estão procurando, ou até agora já procuraram o sindicato, e esse número deve aumentar, porque hoje é só terça-feira, até sexta tem chão, né? E aí a doutora Adriana me disse o seguinte, nós vamos entrar com ações plurimas. Eu nem conhecia esse termo, ações plurimas, ou seja, quantas couberem numa mesma ação. Ela acha que 20 aproximadamente em cada ação, e aí vai dividindo grupos de 20 trabalhadores para propor essas ações. Agora, deixa eu falar uma coisa, conversando lá num bate-papo com os trabalhadores da Circular, conversando num bate-papo com o pessoal do terminal urbano, conversando informalmente lá com o pessoal do próprio sindicato, dos motoristas,
há um risco de nós chegarmos, de repente, na sexta-feira, ter lá uma decisão da justiça favorável, por exemplo, a circular, porque as ações ainda estão na justiça. Esse é o risco que nós corremos. O risco que o prefeito está submetendo a cidade, a população, pelo fato de não ter aguardado uma decisão transitada em julgado, um ponto final em nenhuma dessas ações judiciais, dessas ações que transitam na justiça. Corre o risco de chegar na sexta-feira, por exemplo, ter lá uma decisão da justiça. Fica circular até decidir tal coisa, dá uma liminar, por exemplo, e fica circular. Como é que faz? Se já teremos os trabalhadores desvinculados, desligados da circular e já contratados e vinculados às novas empresas. Como é que faz para tocar os ônibus da circular se tiver uma decisão dessa? De repente você não tem gente para tocar os ônibus. E as novas não podem entrar porque pode ter uma decisão judicial em contrário. Você já pensou? Fica a cidade sem transporte coletivo. 40 mil pessoas sem serem transportadas da sexta para o sábado, da manhã do sábado, que seja. Você já pensou um negócio desse? É o risco que nós corremos. Ah, esse risco não existe. Qual advogado peitudo, saco roxo, para garantir que isso não pode acontecer, se tudo ainda está na mão da justiça? Eu acho que cantaram com o ovo ainda dentro do fiofó da galinha. É isso que eu estou achando. Tomara a Deus que nada disso aconteça, que a população não pode ser penalizada, mas expôs-se a população a este tipo de risco desnecessariamente. Era só esperar um pouquinho mais. O que me põe pulga atrás da orelha do que é que pode ter nesse mato. Será que tem coelho nesse mato? Essa pressa de fazer essa coisa? Deus nos livre. Vamos mudar o assunto de pato para gancho. Antes do esperado, saiu ontem, segunda-feira, dia 13, o parecer do Ministério Público na ação de impugnação de mandato eleitoral, é uma AIME, a ação de impugnação de mandato eleitoral, que foi proposta pelo PSD contra o vereador Samuel da Farmácia. Após alegações e justificativas, o promotor de justiça Isauro Pigossi Filho acolheu as acusações de abuso do poder econômico e de compra de votos contra o vereador Samuel e defendeu a cassação do mandato do vereador Samuel da Farmácia. Agora, esta AIME, esse tipo de ação, receberá as alegações finais das partes envolvidas, de quem está acusando e do vereador Samuel, que é o acusado, e seguirá depois para as mãos do juiz eleitoral Silas Silva Santos, que vai então prolatar a sentença. O advogado do PSD, Dr. Alisson Alex Souza Silva, comentou com exclusividade para o Hora H o parecer do promotor de justiça e você acompanha agora. O Ministério Público entregou no cartório eleitoral da 70ª Zona Eleitoral de Marília o parecer dando procedência parcial na ação no qual o PSD impetrou em desfavor do vereador Samuel Menezes, Samuel da Farmácia, opinando pela procedência da ação no sentido de cassar o mandato do vereador Samuel da Farmácia. O que acontece agora? Quais os próximos passos? Agora vai ser publicado no Diário Oficial o prazo para alegações finais tanto do Samuel quanto do partido PSD. Na verdade, o Ministério Público nos surpreendeu entregar esse parecer, essas alegações finais antes dessa publicação. Ele já se adiantou, trazendo assim o nosso entendimento, que é quando houve o ajuizamento da ação, ou seja, a procedência da ação no sentido de cassar o mandato do vereador Samuel. Hora H. Tá aí, portanto, até antes do esperado, teve lá o parecer do Ministério Público, doutor Isauro, não é? O advogado do PSD disse acreditar que a sentença de primeira instância do Fórum de Marília, o Fórum Eleitoral de Marília, saia até o final deste mês. O doutor Alisson também explicou as acusações que pesam contra o vereador Samuel da Farmácia, que é o atual segundo secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Marília. Veja aí. Essa ação se iniciou após as investigações realizadas pela Polícia Federal e as acusações feitas pelo PSC no sentido de captação lista de sufrágio, a conhecida compra de votos, assim como o abuso do poder econômico, e as duas situações ficaram configuradas e o Ministério Público entendeu também que dessa forma e pediu a procedência da ação. O senhor acredita que quando deverá ter uma sentença nesse caso? Obviamente que o parecer, quem julga é o juiz, né? Essa decisão deve estar saindo aí, creio eu, que até o final do mês de maio.
Tá aí, portanto, o promotor foi, eu tenho cópia aqui de todo o parecer, são várias páginas, ele foi pela cassação do mandato do vereador Samuel da Farmácia. O PSD, que é quem acusa o Samuel, é representado neste caso pelo presidente do partido em Marília, Marcos Rezende. Mas o Marcos Rezende, embora já tenha sido vereador, embora tenha sido candidato a vereador na última eleição, não é o beneficiado no caso do Samuel eventualmente ser cassado. Não. O beneficiado é o Mingão da Indurbe. Ele era conhecido como Mingão do GAT. Aí o GAT foi extinto, virou GAOC e agora é o Mingão da Indurbe. Então ele é que entrará no lugar do Samuel, caso eventualmente o Samuel seja cassado. Tem muita água para passar ainda por debaixo dessa ponte, embora não tenha efeito suspensivo no eleitoral. Ou seja, uma decisão de primeira instância tem que ser cumprida, como aconteceu com o ex-vereador Takaoka, Yoshio Takaoka. Foi cassado em primeira instância, recorreu, enquanto o recurso não é julgado, no lugar dele está o suplente imediato, no caso, Erval Rosa Seabra. Ok? Mudando novamente o assunto de pato para ganso, aqui a notícia não para, você fica por dentro de tudo. Alheio completamente à decisão dos servidores municipais em assembleia realizada na noite da última sexta-feira no Espaço Cultural, o prefeito Vinícius Camarinha distribuiu uma entrevista para toda a imprensa, afirmando que concederá reposição salarial de 7,5% à categoria, escalonada em 3 vezes. Ele já decidiu, julho, outubro e dezembro. É impressionante isso, porque os servidores, na sexta-feira à noite, decidiram não aceitar essa proposta e mandar dizer na prefeitura via sindicato, isso foi protocolado hoje pela manhã, o quê? Que eles aceitariam apenas o pagamento à vista dos 7,5% e não escalonado em 3 vezes e uma não se sobrepondo à outra. Porque se ainda desse 2,5% aqui, o outro 2,5% fosse em cima deste e o outro 2,5% em cima deste, não haveria tanta perda. Agora, você dá o 2,5%, depois 2,5% não sobre este e o outro 2,5% nem sobre este, muito menos sobre este. Moral da história, quando chega lá na frente não é mais 7,5% o reajuste ou a recomposição, é menos até do que isso. Então, os servidores disseram não, alheio, ignorou completamente, alheio a isto, o prefeito mandou a assessoria de imprensa dele distribuir essa informação, essa entrevista entregue aos veículos de comunicação na noite de ontem, segunda-feira, 3 dias depois da deliberação dos servidores. Ele não levou em conta, para os servidores, eles decidiram que não vão aceitar, tô nem aí. É aquela musiquinha, tô nem aí, tá nem aí com os servidores. Veja o que ele diz aí, de viva voz, o prefeito Vinícius Camarinha confirma o escalonamento do índice inflacionário dos últimos 12 meses para os servidores municipais. Fala, Vinícius, como é que vai ser? A primeira vai ser quando? Começa o mês de junho ou julho, depois o segundo passo é outubro e o último dezembro. E o funcionário receberá o 13º já com a reposição da inflação. Hora H. Isso foi distribuído ontem à noite pela assessoria de imprensa, inclusive, junto com a entrevista, foi encaminhado texto com as mesmas informações e uma recomendação feita pela assessoria de imprensa. Claro que isso é direcionado para os jornais que são ligados aos Camarinha, as rádios que pertencem a eles ou são ligados a eles, para darem prioridade a esse noticiário. Aí você pega hoje os veículos de comunicação que são ligados ao grupo e eles estão lá destacando isso daí. Então, nem aí com a decisão do servidor. O prefeito está nem aí com vocês. Viu, servidor? Não está nem aí. Você foi lá e disse, não, nós não queremos 7,5% em 3 vezes. O prefeito, 3 dias depois, nem tomou conhecimento disso, rapaz. E distribuiu a própria fala dele, dizendo que vai ser 7,5% de recomposição em 3 vezes. Mas o servidor disse que não. Tô nem aí. Alegando situação financeira caótica na prefeitura, o Vinícius diz que a recomposição inflacionária nos salários dos servidores de maneira escalonada foi a maneira encontrada para eles não perderem tanto, não perderem ao menos o poder de compra nos seus salários. Ouça o que disse o prefeito. Com muita dificuldade, com muito sacrifício, com o apoio da população, nós vamos conseguir
dar minimamente a reposição inflacionária aos servidores públicos, aos 5.500 pais e mães de família, para que não percam ao menos o poder de compra no supermercado, no açougue, na feira. Então, com todo o sacrifício da população, o sacrifício individual, político do prefeito, nós vamos conceder a reposição inflacionária, que será escalonada em 3 vezes. Mas eu digo aqui, com muita dificuldade, fazendo cortes, fazendo a economia necessária para a gente pelo menos garantir a inflação de todos os trabalhadores da prefeitura. Hora H. Vocês querem que eu diga o quê? O que nós vamos dizer lá em casa, como se costuma falar, não é? Se essa entrevista do prefeito tivesse sido distribuída pela assessoria de imprensa da prefeitura, e eu tenho aqui o meu e-mail confirmando o recebimento, e os jornais trazem hoje, dia 14, a mesma informação, sinal que ela foi distribuída ontem mesmo. Se ela tivesse sido distribuída sexta-feira, antes da Assembleia dos Servidores, vamos lá. Mas ela foi distribuída 3 dias depois. Ou o prefeito é muito mal assessorado e desinformado de pai, mãe e parteira, para não ter conhecimento nenhum do que foi deliberado pelos servidores, ou o pessoal está agindo de má fé, nem aí com os servidores. Quantos servidores lá na Assembleia? Nem cosquinha. E não está nem aí, vai fazer do jeito que ele bem entender. Meu Deus, eu nunca vi isso na minha vida, confesso, juro por Deus, nunca vi. Tamanho descaso em toda a minha vida que eu já trabalhei no mundaréu de cidade, tudo quanto é veículo, nos principais veículos de comunicação desse país. Acaba de chegar uma mensagem aqui, deixa eu ver o que é que estão dizendo. Ailton, penso que agora a bomba está na mão dos vereadores, pois caberá a eles votarem ou não o projeto de lei contra a vontade dos servidores. Quem é que está mandando essa mensagem aqui? Mauro Cirino, presidente do Sindicato dos Servidores. Está indignado também, porque a proposta foi feita pela prefeitura, oficialmente. 7,5% dividido em 3 vezes. Levou para a Assembleia, os servidores disseram não. Levou de novo a proposta, protocolada hoje cedo na prefeitura, mas já de conhecimento público na própria sexta-feira à noite. Aí passou o sábado, domingo, ontem o dia todo, ontem o Mauro esteve aqui, falou, foi público o negócio. E aí, de repente, o prefeito distribui através da sua assessoria de imprensa a informação de que vai ser a recomposição do 7,5 em 3 parcelas, nem aí com o que os servidores falaram. Então o Mauro Cirino está mandando aqui, ó, acho que caberá agora aos vereadores resolverem essa questão, porque eles é que vão ter o condão, o poder de decidir se vota ou não, se aprova ou não o projeto de lei, porque tem que passar pela Câmara dessa recomposição em 3 vezes, contra a vontade dos servidores, que fique claro. Eles já sabem que os servidores votaram contra essa proposta do prefeito. E aí, será que compram esse desgaste com os servidores se votarem favoravelmente ao projeto do parcelamento da recomposição salarial? Porque queiram ou não, um desgaste político violento. Tem servidor que foi eleito, tem vereador que foi eleito com um voto de servidor. E tem vereador que só está lá exclusivamente por conta dos servidores. A Sônia Toninho é uma delas. Quase que exclusivamente, para não generalizar. Sabe o que eu penso? Que o prefeito não está nem aí mesmo. Ele e os vereadores do lado dele. Esse ano aqui ele faz isso aqui, goela abaixo, desrespeita, não está nem aí com os servidores que não aceitaram. Aí no ano que vem dá um cacareco a mais, no outro ano dá um cacarequinho a mais e cai nos braços dos servidores, da população novamente, e o que aconteceu no primeiro ano fica relegado a 4º plano. Infelizmente, assim a memória sempre é curta, lamentavelmente. Eu tenho ainda alguns minutinhos aqui, tem bastante ainda. Deixa eu botar mais um trecho da fala do prefeito. Esse trecho não tem nada a ver com os servidores. Servidores, vocês vão ver aí o que vão fazer. Procure o sindicato, procure os vereadores. Senhores vereadores, a batata quente está no colo de vocês aí. Vamos ver o que vocês vão fazer, porque o prefeito, pelo que a gente está vendo aqui pelo andar da carruagem, não está levando em consideração a decisão da categoria. Muito bem, o Vinícius expôs alguns números obtidos pela assessoria econômica dele junto à prefeitura, que são preocupantes, chegam a ser assustadores, revelando um déficit mensal na prefeitura milionário. Nós ouvíamos na gestão passada, no finalzinho do governo passado, quando o Toffoli estava na prefeitura, nós ouvíamos falar em um déficit de 7 milhões de reais, déficit mensal. Então, entre aquilo que a prefeitura tinha que pagar, e aquilo que ela custa por mês e aquilo que ela arrecada, a conta não batia, ficando uma dívida, ficando para trás um débito de 7 milhões. Agora,
Já estão falando mais do que o dobro disso. Ô doido. Ô Vinícius, explica aí. Foi feito um diagnóstico, um levantamento, Vinícius? Nós fizemos um diagnóstico no primeiro trimestre da dívida, do passivo existente, que ultrapassa os 200 milhões de reais, e tivemos agora o diagnóstico final dos números entre receita e despesa. O custo da administração, o custo da prefeitura mensal gira em torno de 35 milhões mês. E a receita mensal da prefeitura gira em torno de 20 a 22 milhões mês. Ou seja, a conta não fecha. Nós temos um déficit que nós herdamos mensal de aproximadamente 15 milhões de reais. Ou seja, receita e despesa, um déficit negativo de 15 milhões de reais. Infelizmente, uma grande irresponsabilidade do governo passado de deixar uma dívida de mais de 200 milhões e um déficit mensal de quase 15 milhões de reais. Hora H. Meu Deus, da onde é que sai um déficit dessa ordem de 15 milhões de reais? São 180 milhões de reais por ano. Isso somado aos 230 milhões, já foi desmistificado também essa história dos 230 milhões, né? Porque 78 milhões do IPREM já parcelou, mais não sei o que daqui, mais não sei o que. Enfim, já foi desmistificado isso aí. Mas um déficit mensal de 15 milhões de reais... Ô Vinícius, sabendo disso, você continua contratando cargo comissionado? Continua nomeando função gratificada? Pelo amor de Deus, é a mesma coisa de você saber que não tem um centavo no bolso e está gastando 10 conto por dia sem ter dinheiro no bolso. Ô louco! Só o governo passado está sendo irresponsável? Desculpa, eu só obtive essas informações agora. Absurdo, absurdo. Agora, uma crítica que eu quero fazer. Essa entrevista do Vinícius é distribuída pela assessoria de imprensa da prefeitura, mas primeiro ele concede a entrevista, ela sai nas rádios do grupo político dos Camarinha, sai publicada, divulgada lá, depois ela é passada para o restante da imprensa. Tudo bem, não tem problema, nós estamos analisando aqui aquilo que foi informado de qualquer forma. Agora, a assessoria de imprensa tinha que primar para distribuir a informação para todo mundo ao mesmo tempo, não é verdade? Até porque não está lá, paga com dinheiro público para assessorar empresas de interesse particular, de interesse de grupos, sejam políticos ou não, não é? Está lá sendo paga com dinheiro público para assessorar os veículos todos de comunicação, que na verdade distribuem a notícia para toda a cidade. Se não é esta rede toda de veículos de comunicação, a informação não chega a todos os cantos onde ela se faz necessária. Um outro detalhe é que o prefeito, ante a essa situação caótica, ele próprio classifica como caótica, ele disse que fará uma reforma administrativa em 3 etapas na prefeitura para minimizar os efeitos da crise financeira e econômica. Ele já falou em corte de aluguéis que são pagos pelo município, já está tomando providências para economizar quase R$1 milhão por ano com esses cortes, corte no uso de telefones, corte no uso da frota de combustíveis também. Então essas 3 etapas aí, já de cara, ele estaria mexendo. Eu espero uma reforma mais profunda, né? Eu esperava, na própria posse dele, uma reforma mais profunda, já conhecendo a situação difícil da prefeitura, todos os candidatos à prefeitura sabiam disso, que ele fundisse secretarias, extinguisse algumas que não fedem nem cheiram, que ele criasse uma máquina mais prática, mais funcional, com menos pessoas, com menos secretarias, menos cargos a serem preenchidos, porque, na verdade, nós temos que fazer o enfrentamento disso com muita coragem e disposição e não apenas com blá, blá, blá. 15 milhões de déficit por mês é uma fortuna, hein? A gente falou de servidores agora há pouco, entope o telefone aqui. Tem gente ligando aqui, dona Eunice Muller, diz que a proposta mais indecente que os servidores já ouviram na vida foi essa história aí da divisão do INPC em 3 vezes, da nomeação de tanta gente, um baita cabide de emprego na prefeitura, que ela está dizendo, cadê o Ministério Público, ela pergunta, o presidente do Sindicato dos Servidores, o Mauro Cirino, segundo ela, deve acionar o Ministério Público. Muito obrigado, dona Eunice. Para ela, o prefeito deve demitir os comissionados, não deve mais contratar, deve reduzir os FGs e por aí vai. O senhor Roberto, não sei de onde é que é o senhor Roberto, mas está dizendo aqui o seguinte, que se o prefeito agisse dessa forma, sobraria dinheiro para fazer o que é correto, e tem gente aqui dizendo tal pai, tal filho, aí já emendam com o pai do prefeito, enfim, os senhores são políticos, os senhores se entendam.
Tchau. Eu volto amanhã com mais uma edição do Hora H. Durma-se com um barulho desses, hein? Tchau, tchau.